Olá, meu povo, tudo bem? Sejam bem-vindos ao nosso canal. Mais uma vez estamos aqui para tratar da lei de abuso de autoridade, né? No último episódio nós deixamos o que? A dica jurídica sobre a incondicionalidade da lei de abuso de autoridade, ou seja, aquele momento em que o Ministério Público ele toca a ação penal, não necessário sendo a manifestação prévia, né, do ofendido. Nós paramos aí. Então, a incondicionalidade da lei é o Ministério Público que tem condições suficientes, tranquilo, de levar até o final, né, desse processo, essa ação penal, tá bom? Então, nós iremos hoje continuar essa dica jurídica e nós iremos pedir aos senhores que não esqueçam de se inscrever no nosso canal, né, compartilhe, né, que vai ser muito importante para todos nós. Nós vamos falar sobre dois artigos hoje, né, o 8º e o 13. O 8º vai tratar da coisa julgada e o 13 vai tratar da condução do preso, né? Então eu queria pedir aos senhores o seguinte, que logo de início se coloque como cidadão e na condição de uma prisão injusta, né? Que aí vocês irão entender melhor a lei de abuso de autoridade, né? Então, o que seria a coisa julgada na lei de abuso de autoridade, né? É a qualidade conferida à sentença judicial, né? Em que ela se torna não mais cabível recurso, ou seja, se tornou imutável, né? Indiscutível, não volta mais a discutir essa ação penal, né? Ela vai ser julgada, transitada na lei penal, de acordo com a lei penal. Então, no administrativo e no civil vai fazer coisa julgada, não caberá mais recursos. Então, nós iremos falar ponto a ponto para que vocês venham entender melhor, né? E o que seria, na verdade, essa coisa julgada propriamente dita? Veja só, nós temos aí as excludentes de licitude, que está no artigo 23, né, do Código Penal. E também no artigo 42 ao 46, que é do Código Penal Militar. Então, toda vez que o agente público praticar a ação no estrito cumprimento do dever legal, na legítima defesa, no exercício regular do direito, ele não vai ser alcançado pela lei de abuso de autoridade. Ou seja, todos esses requisitos estão no artigo 8º da lei de abuso de autoridade, ou seja, as excludentes de licitude. Esse ponto os senhores precisam ter muito atenção, porque é um ponto que faz a ressalva da lei de abuso de autoridade. Então veja, eu chamo a atenção aqui para um detalhe muito importante. Quando se trata da legítima defesa. Preste bem atenção. É muito importante isso. Então, o que é que a lei de abuso de autoridade traz? Que existe dentro do seu corpo, no artigo 8º, a condição de tornar extinta a punibilidade do agente. E essa extinção vai estar lá, né? Nas excludentes de licitude, o que eu tinha acabado de narrar para os senhores aqui, o estado de necessidade, a legítima defesa, o exercício regular do direito. Agora, o que nós temos que ter muita atenção é a questão da legítima defesa, que está sendo confundida constantemente, né? Aquela agressão injusta em que o agente não tem outro meio para se defender e vai utilizar do que está ao seu alcance para se defender daquela agressão injusta. Mas aí, senhores, eu tenho uma preocupação muito grande com relação a essa agressão injusta, né? Essa agressão ilícita, atual ou iminente ao agente, né? Ao direito que lhe assiste, alguém querendo tolir esse direito, querendo agredir esse direito seu. E aí, é neste momento que você precisa ter cuidado com a legítima defesa que você acha que está praticando, que muitas vezes não vai estar praticando, e às vezes cai no abuso de autoridade, e às vezes cai na questão da execução. Então vamos lá. Por exemplo, nós temos aí algumas figuras importantes que nós não precisamos, não podemos esquecer, né? Que temos aí a questão da desobediência. Você não pode jamais agir com excesso para não cair na lei de abuso de autoridade. Nós temos aí o desacato,
Você não pode agir com excesso para não cair na lei de abuso de autoridade. E nós temos aí no 329, né, que trata do auto de resistência, que hoje tem uma outra nomenclatura, né? Oposição à intervenção policial, é a nova nomenclatura. Então, veja só, eu chamo a atenção das excludentes de licitude, que a lei de abuso de autoridade no seu artigo 8º comenta que vai haver a extinção da punibilidade. O cuidado maior é aí, nesse momento do auto de resistência, né? Como eu já falei, que a nova nomenclatura é oposição à intervenção policial. Então, o que é que eu tenho preocupação? Veja, as excludentes, ela é taxativa na Constituição. E é taxativa também no Código Penal, no artigo 23. E é taxativa também no Código Penal Militar, no artigo 42 ao 46. O que é que os senhores têm que entender? Que o auto de resistência ele está no 329. Então, se você agir com excesso, com abuso, e não ter o cuidado achando que está na legítima defesa, você pode ser abandonado pelas excludentes. Por que poderá ser abandonado pelo artigo 23? Porque você tem que estar com todos os requisitos do artigo 23 que trata da legítima defesa. Caso você não venha se encaixar na questão do auto de resistência, no artigo 23, o que é que vai ocorrer com isso? Vai configurar um crime de abuso, um crime de houve uma ação excessiva. Então, tem que ter esse cuidado no momento de agir. Ou seja, o auto de resistência, que está no 329, ele tem que ter muito cuidado para que você não confunda que está na legítima defesa, nas excludentes de licitude. Então, o que eu queria deixar bem claro é que a questão do auto de resistência, das excludentes de licitude, veja, as excludentes ela só vai acudir o agente se todos os requisitos estiverem condizentes com o que a lei fundamentou. Caso não, certamente o agente vai ser alcançado. Então, gostaria muito que os senhores prestassem atenção nesse detalhe para que não ocorresse no futuro um equívoco dessa natureza, né? A questão da legítima defesa e do excesso que o agente pode cometer. Veja bem, nós já tratamos inúmeras vezes sobre a lei de abuso de autoridade e ela diz o seguinte, ela trata da questão da intenção de praticar. O agente, para ser alcançado, ele tem que ter intenção, ou seja, ele tem que cometer o dolo, né? E aí nós temos no artigo 13 algo muito interessante, que ele vai tratar da exibição do preso, né? Quando capturado, quando detido, quando conduzido. Então, o que é que eu quero falar para vocês? Que não tem mais nenhuma novidade. Então, o que é que a lei de abuso de autoridade apenas fez? Copiou, colou. Ou seja, já no artigo 8º ele fala que o agente pode ser alcançado pelo excesso, mas ele dá um plus que trata das excludentes de licitude, que está no 23 do Código Penal e está no 42 ao 46 do Código Penal Militar. Mas já no artigo 13, o que é que ele nos traz? Ele nos traz a questão da exibição do preso na sua condução, seja para a delegacia, seja para o fórum. Né? Não expor o preso. E é nesse momento que eu quero trazer esses detalhes para os senhores. Que já existia essa previsão na Constituição. Veja bem, o artigo 13, no inciso 1º, ele trata da exibição, a curiosidade pública daquele conduzido. Ele quer vetar essa exibição. Mas já na Constituição Federal, no artigo 5º, inciso 2º, já tratava desse não constrangimento à pessoa, em que você só pode agir de acordo com o que está na lei. Então, o próprio artigo 5º, no seu inciso 2º, já tratava desse assunto. Ninguém será preso ou detido senão em virtude de lei. Então, já havia essa previsão, quando a própria lei, o próprio artigo 5º, o próprio inciso 2º, já determinava, ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer, senão em virtude de lei. Aí era para evitar o constrangimento ao cidadão.
Beleza? Então, mais à frente, ele trata de não submeter ao preso a situação vexatória. Ou seja, já havia uma previsão na Constituição. Então nada mudou na lei de abuso de autoridade. Eles só pegaram algo que já estava na Constituição no artigo 5º e colaram na lei de abuso de autoridade. Vejam só, quando ele diz não submeter-se ao preso à situação vexatória, ou seja, ele está dizendo o seguinte, que ninguém será submetido à tortura ou tratamento desumano ou degradante. É justamente o que está no inciso 3º no artigo 5º da Constituição Federal. Veja que só fez copiar e colar, não mudou nada. Então os senhores só precisam ter esse cuidado, que a lei de abuso de autoridade não é caso de pânico. Já existia a previsão na Carta Maior de 88, que é a Constituição Federal. Então veja mais um item, que é o item 3 da Lei de Abuso de Autoridade. O que é que ele diz? Não produzir prova contra si mesmo ou contra o conduzido. O que é que ele quer dizer com isso? É taxativo, não só na Constituição, tá, que é a proibição, como no Código Penal. Qual seria essa proibição? A não inserção, não inserir provas ilícitas nem em processo e muito menos na condição da acusação à pessoa. E nós temos lá os crimes contra a honra, a calúnia, a difamação, a injúria. Então, veja que a lei de abuso de autoridade ela só fez simplesmente colar e copiar, né? Ou melhor dizendo, copiar e colar. Então não houve nada de novidade. Então o que eu queria que os senhores atentassem, agentes públicos em geral, é que na sua condução não precisa você se preocupar se você vai passar entre uma multidão na sua condução a esse cidadão que foi preso, esse que seja um delinquente ou um cidadão de bem por algum motivo. O que você tem que fazer é seguir o caminho de forma profissional. Se está indo para uma delegacia, desembarca e conduz o preso para a autoridade competente. Se é para um fórum, desembarca, conduz o preso para a autoridade judicial. Simplesmente assim. Quando é que se torna abuso? A intenção, que é o ponto principal da lei de abuso de autoridade. Quando o agente tem intenção de prejudicar outrem. Quando é? Quando você pega esse preso, esse que seja um delinquente, que seja um cidadão, para em via pública, para exibir-se sobre a pessoa, colocando a pessoa como um troféu, né, que você capturou, ou colocando, expondo essa pessoa, até porque não pode, e é proibido, porque ele está na fase ainda, mesmo na condição flagrancial, ainda está na fase de culpado, ou acusado apenas. Melhor dizendo, ele está na fase de acusado. Ele não está na fase de culpado. Ainda não transitou em julgado. Lembre os senhores que nós temos um judiciário que ele age de forma triangular, ou seja, nós temos trifase. Ele tem a primeira fase, a segunda para recorrer e a terceira. Então é esse ponto que nós temos que observar. Então essa era a minha dica jurídica para hoje. Fiquem com Deus. E a próxima dica jurídica nós iremos falar sobre a condução coercitiva. Há uma legalidade ou não? A próxima dica jurídica vai ser essa e alguns outros artigos da Lei de Abuso de Autoridade, para nós fecharmos esse ciclo, ok? Fique com Deus, não esqueça de compartilhar conosco, né, para ajudar esse canal e muito obrigado pela atenção. Um abraço a todos.